Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou falar sobre este livro aqui, Rumo ao Sul. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Olá, que bom tê-los de volta para mais um vídeo do nosso canal. No nosso último vídeo eu falei sobre leitura e dei algumas dicas de como melhorar, de como você pode aprimorar a tua leitura, como despertar o gosto pela leitura. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre um dos livros que eu li recentemente e que me impactou muito profundamente. E já que o assunto é sobre livros, então esse vídeo de hoje inaugura essa sessão nova do nosso canal, que aqui eu vou discutir sobre alguns livros que têm mexido bastante comigo. São livros que têm me modificado, livros que acabam me mudando de alguma forma, ou até mesmo acrescentando alguma coisa à minha formação. E aí eu vou compartilhar com vocês, quem sabe vocês fiquem estimulados aí a também lerem este livro. Então agora eu inauguro essa sessão, é onde eu vou comentar sobre livros, e aí quem sabe você acaba se identificando com algum deles, tá bom? O livro que eu escolhi para abrir essa sessão é um livro do Silas House. Eu não conhecia o autor, Silas House, é o primeiro contato que eu tô tendo com a obra dele. E esse livro se chama Rumo ao Sul, a capa é essa aqui. Ele tem um título em inglês que é Southernmost. Esse livro, não sei se vocês já conhecem, a Tag Livros, que é aquele clube de leitura, né? Esse livro saiu pela Tag Livros, ele foi lançado na caixinha, ele veio na caixinha de setembro de 2018 e eu tive contato com ele porque o meu amigo Pierre, beijo Pierre, lá de Belo Horizonte, me presenteou com este livro aqui na minha última visita que eu fiz à casa deles agora em julho. Eles acabaram me presenteando com esse livro e aí eu acabei lendo. Bom, a história ela é muito simples, ela conta a história aqui. Quando eu li a sinopse inicialmente do livro, eu imaginei que o livro ia ter uma pegada diferente, né? Eu achei que o livro ia mais para a pegada da literatura queer, que é a literatura que fala sobre as diferenças. E a sinopse, ela até se vende como isso. O livro ele acaba se vendendo um pouco como um livro de literatura queer. No entanto, a gente basta ler algumas páginas que você já percebe que não é bem esse o caminho adotado pelo autor. Eu até entendo porque que o livro aqui no Brasil foi vendido como fazendo parte da literatura queer, porque era uma forma até de atrair o público, né? O público LGBTQ para essa leitura. Afinal de contas, esse tipo de coisa vende, né? A exploração do chamado Pink Money. Porém, isso não desmerece a obra, tá? É uma pena que as pessoas às vezes tenham chegado a essa obra por conta disso, da sinopse se vender desse jeito. Só que o livro ele é muito mais além. Então, de início, quando você o livro faz uma pergunta assim, olha, até onde o seu amor pode ir? Em linhas gerais é o seguinte, a gente vai acompanhar a história do pastor Astor Sharp. O pastor Astor Sharp, ele mora numa cidadezinha ao sul dos Estados Unidos, e o lugar passa por uma enchente, como é muito comum em alguns lugares lá. Tem uma forte tempestade e aí a cidadezinha que ele mora é devastada por uma enchente. E aí, como a casa dele fica no alto de uma montanha, ele acaba não sendo atingido por essa enchente. Bom, acontece que durante a primeira noite dessa enchente, ele acaba abrigando em sua casa um casal homossexual, né? Dois homens acabam buscando refúgio na casa deles. Ele é um pastor, naturalmente ele acaba acolhendo esse casal. O que ele não previa é que a esposa dele, quando descobre esse casal, ela fica muito enraivecida e exige que ele expulse o casal da sua casa durante essa noite. E é o que ele acaba fazendo, né? Ele acaba, mesmo contrariado, ele não quer buscar briga com a esposa, ele acaba cedendo aos apelos da esposa e acaba expulsando este casal.
esse casal homossexual da casa dele. Só que isso cria na cabeça dele um desconforto muito grande, porque passado a enchente, lembrando assim, esse casal acaba ajudando o pastor a salvar algumas vidas da enchente, né? E aí, passado esse tempo, o casal começa a frequentar a igreja em que o Asher, ele é pastor. Só que a igreja não aceita. E aí o pastor Asher faz um discurso bastante contundente a favor desse casal, né? Para eles voltarem a congregação como um todo voltar-se para Deus e entender que Deus quer isso, né? Quer o acolhimento. Porém, a congregação não enxerga desse modo, e aí o Asher acaba sendo expulso da igreja, né? Ele acaba sendo destituído do cargo de pastor. Isso gera uma grande crise no casamento do Asher, e o filhinho deles fica nesse... Ele tem um filho com a esposa e fica nesse jogo de empurra-empurra, porque a esposa não quer que o filho dela tenha contato com o pai. E aí ela diz que vai entrar na justiça para requerer a guarda do filho. Num ato de extrema, assim, de desespero mesmo, o Asher, ele acaba sequestrando o filho e foge com ele em busca de um irmão. Porque nesse meio tempo a gente descobre que o Asher tem um irmão. E esse irmão do Asher, ele foi expulso de casa pela própria mãe porque ele também era gay. Então você tem aí um conflito o Asher tem um conflito moral muito grande, porque quando ele era mais novo e o irmão foi expulso de casa pela mãe, ele não soube o que dizer, ele acabou ficando sem dizer muita coisa, e o que o irmão dele acabou interpretando que ele ficou ao lado da mãe. Agora, como adulto, ele vai em busca desse irmão, depois de todo esse acontecimento que teve na congregação em que ele dirigia, para ele buscar uma redenção diante do irmão e buscar o perdão com o irmão. Então, tudo isso, pessoal, é somente o começo do livro mesmo. Acho que são as 30 primeiras páginas, 30 a 40 páginas do livro. O restante do livro, nós vamos acompanhar essa viagem do Asher em busca do irmão, a relação dele com o filho, a chegada dele em uma cidadezinha, que é a cidadezinha que o irmão mora, e como ele vai se envolver com uma mulher misteriosa ali e criar novos círculos de amizade. Porque o livro ele se vende como literatura queer, mas o foco dele não é esse. Na verdade, o foco dele é as relações humanas que são peneiradas pelas religiões. Até que ponto as religiões, como elas acabam contribuindo positivamente ou negativamente para as relações humanas. Por que eu gostei muito desse livro? Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas se dizem fiéis a Deus, devotas, seguindo a palavra. No entanto, a gente observa que essas mesmas pessoas, através das suas atitudes, elas acabam sendo contrárias ao que elas falam. Então, o livro me tocou bastante porque ele mostra exatamente essa questão. Como que muitas pessoas utilizam da religião para externar seus próprios preconceitos. Toda aquela história que a gente conhece, que Jesus vem, que Deus é amor, e Jesus acaba mostrando esse amor ainda mais de forma muito prática. Muitas pessoas esquecem-se disso ou se focam em alguns detalhes da palavra de Deus, e a partir disso começa a menosprezar família, amigos, em prol de uma crença que está sendo corroborada, busca confirmação, corroboração na palavra de Deus. O livro ele mostra exatamente isso, como que as religiões que deveriam unir as famílias, em muitos casos acabam separando as famílias. É um livro fantástico, é incrível a maneira como o Silas House ele vai escrevendo as cenas, as situações, envolve o leitor. Né? Eu teve um certo momento assim, principalmente a partir da metade do livro, que eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber os caminhos que aquelas personagens iriam tomar. E no final do livro eu acabei fazendo um balanço geral sobre como que realmente, principalmente nos dias atuais, as pessoas realmente utilizam da religião para externar seus próprios preconceitos. Tá? É um livro fantástico, recomendo que vocês leiam.
Ele saiu, novamente eu afirmo, ele saiu na Tag Livros de setembro, tá bom? Então ele, se você puder procurar para ler, procure, que vale muito a pena. E faz você questionar como é que anda aí, como é que você está usando a religião. É você que está usando a religião está te usando, as relações familiares, as relações afetivas que você tem com seus amigos, com seus familiares, perpassam pelos seus preconceitos, ou se seus preconceitos eles estão sendo moldados pela religião, enfim. É um livro que traz questionamento. Não vou dizer o seguinte, que é um livro, a escrita do Silas House realmente é uma escrita bem moderna, bem ágil, não é um livro que reinventa a roda, porém faz pensar, e só por ter feito pensar, mereceu estar aqui na nossa sessão de livros que mudam, tá? Então eu recomendo muito para você essa leitura. E você, o que você acha deste assunto? Você acredita que realmente as pessoas, muitas delas, usam da religião para externar seus próprios preconceitos, né? Ou você acha que não? Conta aqui pra gente, comenta aí embaixo, a gente acaba falando depois pra vocês, tá certo? Pessoal, era isso que eu queria dizer pra vocês. Não se esqueçam, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, assina aqui as notificações, compartilhe, divulga, lembre-se, vamos fazer o nosso canal crescer. E depois eu acabo voltando aí futuramente com mais dicas de livros, com mais livros que andaram me marcando recentemente, tá bom? Por hoje é só, crianças, um grande beijo e até mais!